Pessoal, boa noite, estão me ouvindo? Oi, Paulo. Estou ouvindo. Você está Ô, me ouvindo aí? sim, estou ouvindo. Agora sim, eu reiniciei aqui, Beleza. porque não estava te ouvindo. Eu não conseguia te ouvir perfeitamente, nem você me ouvia. Não, beleza, estou ouvindo. Selismar, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Podemos começar então? Então vamos começar. Eu peguei esse material aqui do tutor Hipólito Luz, tá? E eu vou falar para vocês com relação às simbologias e como são trabalhados os diagramas elétricos dentro das instalações elétricas prediais. Muito bem. O que são diagramas? Diagramas nada mais são do que representações de circuitos sobre como eles vão ser ligados em conjuntos para que possa fazer o quê? O acionamento de diversos tipos de elementos, ok? Então, no conceito, ou na parte inicial, diagramas elétricos nada mais são do que representação de circuitos, conjuntos de símbolos e gráficos que eu tenho para justamente ter a noção de como eu tenho que fazer a minha instalação elétrica. São representações de como eu vou trabalhar no meu projeto. Os diagramas elétricos. O diagrama elétrico, como eu disse para vocês, ele é um esquema elétrico onde eu tenho que seguir padrões e eu tenho normas para que ele seja feito, para que ele seja realizado. Beleza? No caso, quem garante isso para nós é a NBR 5444, onde ela estabelece que símbolos gráficos para instalações elétricas prediais têm que ser determinados na planta e também em diagramas elétricos, justamente para evitar qualquer tipo de problema e garantir a segurança do operador. Os esquemas elétricos, eles têm como finalidade determinar, através das suas alternativas, a explicação mais correta sobre imagens, símbolos, desenhos ou palavras que se coloque num projeto. Então, o que acontece? Num diagrama elétrico, eu tenho que seguir normas e padrões, como eu disse aqui para vocês, de acordo com a norma 5444, ok? Onde eu tenho que ter aqui a noção de espaço, quais são as, as nomenclaturas de neutro, fase e terra, a questão de nível e como que o meu projeto ele vai estar associado com aquilo que eu estou querendo mexer. Pois muito bem. Já o meu esquema elétrico, ele já determina com mais naturalidade do que o meu diagrama e com mais percepção da realidade, aquilo com que eu vou trabalhar. Neste caso aqui, como vocês estão vendo, eu tenho um disjuntor monofásico, tá ok? Que está ligado ao fio de fase, enquanto que essa lâmpada comum já está ligada no meu fio neutro e ligada também ao meu interruptor simples, o meu fio de retorno. Então, neste conjunto, eu tenho já um diagrama, um esquema elétrico. Eu tenho diversos tipos de diagramas elétricos. Todos eles têm uma linguagem universal, todos eles têm a simbologia entendida nos quatro cantos do planeta, e foi feito o quê? Essa escrita começou a ser desenvolvida primeiramente no Japão, para depois chegar ao nosso país. O primeiro diagrama que eu posso destacar aqui para você, que você vai ver muito mais na indústria, é o diagrama o quê? Funcional. O diagrama funcional, no seu conceito, ele é explicativo e ele tem como premissa explicar aos funcionários, a todas as pessoas que lidam com essa parte de instalações, onde os condutores vão estar localizados, quais os componentes utilizados e quais os tipos de ligação que eu vou ter que fazer. O meu diagrama unifilar, também conhecido como fio simples ou fio apenas,
Ele já é um pouco mais simples. A representação dele é mais simplificada do que em relação ao diagrama funcional. Neles são mostrados simplesmente os símbolos que você vai utilizar, como o contator, o motor, quais os tipos de fase que você vai ligar, aonde você vai ligar, o neutro, o terra e assim por diante. Tá ok? Muito utilizado pelos eletricistas. É mais utilizado para fazer uma instalação de modo bem mais rápido. Em contrapartida, o meu diagrama multifilar ele tem como premissa, apesar do próprio nome diz, que ele tem muitos fios. O que acontece? No meu diagrama multifilar, eu já tenho uma maior riqueza de detalhes em relação ao meu diagrama unifilar, e ele é mais utilizado como complemento, ou seja, parte complementar de circuitos que precisam de ter o quê? Maiores detalhes, como relés, contatores, botoeiras, como que vai ser ligado o motor e assim por diante. Os tipos de diagramas elétricos. Eu tenho diversos tipos de diagramas. Eu tenho, neste conceito, uma planta a qual eu tenho que ter as noções de simbologia e como que o meu diagrama ele vai ser conectado e interligado. Por exemplo, neste quadro 1, passa-se uma corrente de 70 amperes e aqui já tem as associações de terra e fase, por exemplo, e também o neutro. Ligado também a uma outra chave que vai abrir, seccionar de 70 amperes, ligado a um DR, que tem capacidade máxima de uma corrente de 63 amperes. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho a minha potência, eu tenho como vai ser o quê? O aterramento, essa ligação, qual a corrente máxima que vai passar, onde vai ser localizado essa iluminação, os tipos de tomada, se vai ser tomada especial ou a tomada comum de uso geral, e quais as minhas localidades que isso o quê? Vai permear. Qual tipo de corrente, a quantidade de corrente que vai ser o quê? Passada em cada localidade. Professor, isso aqui já é determinado como padrão? Sim. Quando você pegar uma planta, já vem já determinado qual a potência, quais as instalações e aonde você vai fazer, qual a corrente que vai passar, quais os tipos de incrementos que você vai ter, se aquele local ele vai ter que ter neutro, fase ou terra, e assim por diante. Beleza? Tudo isso já é determinado previamente. Opa, com relação à simbologia, não posso falar de instalações elétricas prediais sem ter que falar da simbologia. O que é simbologia? Simbologia, no seu conceito mais simples, é justamente a linguagem que você vai ler quando pegar uma planta ou um desenho daquilo que você vai instalar sem fazer nenhum tipo de confusão ou nenhum tipo de atrocidade com a fiação elétrica. Muitas pessoas cometem erros, e isso custa até mesmo a vida, justamente porque acham que entendem os códigos, entendem as nomenclaturas e a simbologia, e fazem ligações que não deveriam, ou então fazem o quê? Instalações que não deveriam ser realizadas. Portanto, a simbologia, ela vem justamente como um ponto norteador através da minha NBR 5444, ok? Neste contexto, ela já é desatualizada e bastante antiga, mas, como eu disse, ela é um ponto norteador. Ela não é obrigatória, mas ela serve como norte, como um ponto, como álibi, para que o eletricista ou então o técnico, juntamente com o engenheiro, possam fazer o quê? A instalação da melhor forma possível. E aqui eu tenho a minha simbologia elétrica. Todos esses quadros aqui, eles têm a sua simbologia e o seu nome, tá? Para destacar aquilo que você está lidando no desenho.
Por exemplo, se eu pego este ponto aqui, eu sei que, no caso, como essa linha é preenchida, é um telefone no teto. Se eu tenho este tipo de simbologia, significa que o meu condutor de fase está o quê? No interior do eletroduto. Neste aqui, eu tenho o neutro. Neste aqui, eu tenho o quê? O meu retorno. Neste, eu tenho o meu terra. Neste aqui, eu tenho um condutor positivo dentro do eletroduto. Neste, um negativo. Essa aqui, uma cordoalha. E essas aqui são as observações que todo engenheiro, técnico e eletricista, ele precisa seguir se ele segue o quê? As normas da NBR 5444. Beleza? Então, em suma, o que eu posso destacar aqui para todos? Que cada símbolo aqui é pertinente naquilo que está sendo instalado, tem as suas especificações, o seu significado, e isso você é mais visto e nítido na prática, ok? Outro quadro que eu tenho aqui é da simbologia sobre relação aos quadros de distribuição. Neste primeiro, é um quadro parcial de luz e força, aparente. No meu segundo, a simbologia é um quadro parcial de luz e força já embutido. O meu terceiro, um quadro geral de luz e força aparente. Nesse caso aqui é parcial, mas agora aqui é geral. Opa, perdão. Um quadro geral de luz e força já embutido, não mais parcial. E aqui minhas caixas de telefone e caixa para medidor. E sempre com as especificações e observações que o profissional ele tem que seguir. Sempre indicando as cargas de luz, ou seja, a sua potência, e a força em quilowatt ou mesmo em watt, ok? Beleza. A simbologia elétrica, ok? Dentro dessa questão, o que eu tenho? Eu posso analisar como que a simbologia ela vai me trazer resultados daquilo que eu vou mexer. Por exemplo, neste quadro aqui, eu tenho uma instalação de uma tomada, tá? De 600 VA. Neste ponto da janela, eu tenho o quê? Eu tenho meu neutro e a minha fase, juntamente com o meu terra, já o quê? Fixado aqui nessa parte da cozinha. Então, tudo isso que vocês estão vendo segue uma série de normas e determinações, justamente para auxiliar o profissional no seu cotidiano. Beleza? Alguém tem alguma pergunta aqui? Podemos continuar? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, Paulo. Segue em frente aí. Oi, pode falar, Gilmar. Alguém tem alguma pergunta? Não, segue em frente, tá ok. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Oi, Paulo, tá me Deixa eu ouvindo? ver Oi, se... 1, 2, 3. Será que é Tá me meu ouvindo? microfone? Oi, Paulo. Oi, oi, oi. Não, Pessoal, estão me ouvindo agora? eu tô ouvindo, Paulo, tá me ouvindo? Cara, hoje tá problemático, hein? Estão me ouvindo agora? Sim? Beleza? Podemos continuar? Beleza. Seguinte, se vocês quiserem, a gente pode dar mais uma adiantada hoje aqui, tá? Só se vocês quiserem, porque nós temos ainda muito tempo para trabalhar. Se vocês quiserem, nós podemos encerrar a aula agora mais cedo, tá? Eu ainda vou ter, ao todo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aulas. Tem muito tempo de sobra para fazer isso. Vocês querem continuar aqui ou vocês querem parar e deixar para a semana que vem? Oi, Paulo, tá me ouvindo agora? Oi, alô, Tô, 1, tô 2, 3. ouvindo, tô Tá me ouvindo. ouvindo, Paulo? Sim, tô ouvindo. Cara, hoje tá problemático, hein? Ah, hoje aqui tá ruim. Deixa eu te Até para mim falar. aqui. Não, Sim. pra mim tranquilo. Agora eu consegui. Tava ouvindo você e não tava tendo retorno. Ah, Deixa eu te tá. falar. Não, Sim, pois tranquilo. não. Eu queria que você, não sei se tem como, Sim. ou se já está dentro do tempo
da sua tabela aí de ensinamento, com Sim, relação àquele exercício da atividade 1 lá, a gente estava com um pouco de dúvida. Você tinha como dar uma olhadinha pra gente ou não? sim, só um instantinho. Então, eu vou deixar a aula para a próxima aula, beleza? Eu posso parar a gravação aqui, então? O conteúdo? E aí a gente pode ir o restante para o exercício, pode ser? Beleza. Beleza. Então, eu vou parar aqui a gravação.